Você já se perguntou como seria transformar um investimento de 230 milhões de dólares em uma montanha de bilhões? E o que aconteceria se, após um sucesso estrondoso, um investidor decidisse simplesmente vender tudo? Isso é exatamente o que Warren Buffett fez recentemente com a BYD, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo. Uma história que parece até ficção, mas é a mais pura realidade do mercado de investimentos. No final de setembro de 2023, a Berkshire Hathaway, o conglomerado de investimentos de Buffett, anunciou que havia vendido completamente sua participação na BYD. Esse movimento marcou o fim de uma das mais rentáveis apostas da história recente de Buffett. A empresa chinesa de carros elétricos, que começou como uma pequena aposta de 230 milhões de dólares, transformou-se em um investimento de quase 9 bilhões de dólares no seu auge. Mas o que fez o oráculo de Omaha abandonar sua posição depois de 17 anos? Para entender essa decisão, é preciso voltar a 2008, quando Buffett, sempre atento às oportunidades de longo prazo, decidiu investir em uma empresa chinesa ainda desconhecida no cenário global. A BYD, na época, estava começando a desenvolver tecnologias inovadoras para o mercado de carros elétricos e baterias, algo que poucos acreditavam ser uma ameaça aos gigantes da indústria automotiva, como Toyota ou Volkswagen. Mesmo assim, Buffett viu algo que outros investidores não viam: o potencial de um mercado emergente que poderia se tornar um dos maiores da história. Mas a decisão de Buffett não foi simples, e em 2008, muitos questionaram sua escolha. Afinal, a BYD era uma empresa chinesa com uma indústria automotiva que ainda estava engatinhando. O risco era evidente, e a aposta parecia incerta. No entanto, Buffett confiou na visão do fundador da empresa, Wang Chuanfu, e no potencial de inovação tecnológica da marca. Esse, sem dúvida, foi um dos movimentos mais ousados e visionários da carreira do investidor, que, mesmo diante da incerteza, escolheu confiar na empresa que, anos depois, se tornaria um gigante global do setor de carros elétricos. Ao longo dos anos seguintes, a BYD se transformou em uma potência. Seus modelos de veículos elétricos começaram a dominar o mercado chinês e a empresa expandiu suas operações para outros países, desafiando gigantes como Tesla e General Motors. O crescimento da empresa foi explosivo. As ações da BYD, que haviam começado de forma modesta, dispararam, e o investimento de 230 milhões de dólares de Buffett cresceu para mais de 9 bilhões de dólares. O sucesso foi tão grande que Buffett e sua equipe começaram a receber elogios de todos os lados pela escolha. Mas, mesmo com todo esse sucesso, um dos maiores investidores de todos os tempos decidiu se desfazer de sua participação na empresa. E a grande pergunta que fica: por quê? Após mais de uma década de crescimento exponencial e lucros impressionantes, a venda da participação de Warren Buffett na BYD deixou muitos investidores e analistas com uma série de perguntas. Por que alguém como Buffett, que se orgulha de sua paciência e visão de longo prazo, decidiria sair de um investimento que, em termos financeiros, foi um dos maiores sucessos de sua carreira? Para entender as razões por trás dessa venda, é necessário analisar diversos fatores que podem ter influenciado essa decisão. Vamos detalhar as principais razões apontadas por especialistas e pelo próprio Buffett para essa mudança de postura. 1. A garantia de lucro. O clássico movimento de Buffett. Quando uma aposta se valoriza mais de 30 vezes, como foi o caso de Buffett com a BYD, a tentação de garantir os lucros se torna irresistível. Para Buffett, que sempre enfatizou a importância de proteger o capital e garantir os ganhos, a venda da participação da empresa chinesa pode ser vista como uma forma de realizar um lucro considerável e reduzir riscos. O próprio Buffett já declarou que uma das suas maiores prioridades é a preservação do valor investido e a obtenção de retornos consistentes. Ele sempre reforça que quando uma ação atinge um valor significativo e quando as perspectivas de crescimento começam a mostrar sinais de desaceleração, é sensato considerar a realização do lucro. Afinal, os mercados são volúveis, e garantir os ganhos no pico pode ser mais vantajoso do que esperar mais tempo e correr o risco de perder parte do valor acumulado. No caso da BYD, Buffett não foi apenas paciente, mas também um grande estrategista. Ele entendeu que, mesmo com um retorno impressionante, o cenário futuro da empresa poderia ser diferente. Portanto, ao decidir vender, Buffett seguiu sua abordagem prudente de proteger o capital, especialmente quando se observam sinais de que o crescimento futuro pode não ser tão robusto quanto foi no passado. 2. Crescimento mais lento. A desaceleração do setor. Outro fator crucial foi o desempenho de vendas da BYD.
Durante anos, a empresa apresentou um crescimento impressionante, com uma expansão constante em suas vendas de veículos elétricos, especialmente no mercado chinês. Entretanto, em 2023, a empresa começou a enfrentar dificuldades. As vendas domésticas na China caíram durante vários meses consecutivos, e as estimativas para o crescimento futuro foram reduzidas, com a empresa revisando suas metas anuais para baixo. O que antes parecia uma indústria de crescimento acelerado começou a apresentar sinais de saturação, pelo menos no curto prazo. As estimativas de vendas de carros elétricos para os próximos anos começaram a ser ajustadas para números mais modestos, refletindo uma desaceleração no crescimento. Para um investidor como Buffett, que busca empresas com uma trajetória clara de crescimento, isso certamente levantou um sinal de alerta. Como ele próprio afirmou em várias entrevistas, ele está sempre em busca de negócios que ofereçam uma vantagem competitiva clara e sustentada, com uma perspectiva de crescimento robusta no futuro. Quando essa trajetória parece começar a se tornar mais incerta, é hora de reavaliar a situação. 3. Concorrência intensa. O desafio das guerras de preços. O mercado de carros elétricos, especialmente na China, tornou-se cada vez mais competitivo. Diversas novas marcas começaram a surgir e as empresas existentes intensificaram sua disputa por participação de mercado. As guerras de preços começaram a ser uma característica cada vez mais presente nesse mercado, com empresas como a BYD sendo forçadas a reduzir os preços para competir com os seus rivais. Embora a redução de preços beneficie os consumidores, ela também impacta diretamente as margens de lucro das empresas. Para a BYD, isso significou um aumento na pressão sobre a sua rentabilidade. Empresas que antes gozavam de margens mais altas começaram a ver seus lucros comprimidos à medida que tentavam manter sua fatia do mercado. E isso, sem dúvida, afetou a perspectiva de crescimento e a sustentabilidade financeira de longo prazo da empresa. Buffett sempre foi um crítico das práticas de redução de preços excessiva, pois isso pode afetar a saúde financeira das empresas e reduzir o retorno sobre o investimento. Quando uma empresa começa a se envolver numa guerra de preços, a qualidade dos produtos e o valor da marca também podem ser comprometidos. No longo prazo, esse tipo de pressão pode prejudicar a estabilidade de uma empresa, o que certamente pesou na decisão de Buffett. 4. Riscos regulatórios e macroeconômicos. A incerteza na China. Outro fator que pode ter influenciado a venda foi o ambiente político e econômico na China. O país tem experimentado mudanças significativas nas políticas econômicas e regulatórias nos últimos anos, e isso gerou uma certa incerteza para os investidores estrangeiros. Buffett, que é conhecido por seu conservadorismo, sempre foi cauteloso ao lidar com riscos políticos e regulatórios, especialmente quando se trata de mercados emergentes. As empresas chinesas, incluindo a BYD, estão sujeitas a uma série de regulamentos governamentais que podem mudar rapidamente e sem aviso prévio. Além disso, o governo chinês pode intervir diretamente no setor de veículos elétricos, impondo restrições ou alterando políticas que poderiam afetar negativamente a rentabilidade da empresa. Essa incerteza política e econômica pode ser um fator desestabilizador para os investidores de longo prazo, e para alguém como Buffett, que preza pela previsibilidade e estabilidade, a decisão de sair da empresa pode ter sido motivada por esses riscos externos. 5. Reposicionamento estratégico, buscando novas oportunidades. Uma das razões mais interessantes mencionadas por Buffett para sua venda da BYD é a possibilidade de usar o capital em novas oportunidades. Em suas declarações, Buffett mencionou que ele poderia encontrar coisas melhores para fazer com o dinheiro que foi retirado da venda de sua participação na empresa chinesa. Isso reflete a sua estratégia de sempre buscar o melhor uso do capital, focando em empresas que ofereçam um maior retorno no futuro. No caso da BYD, mesmo sendo uma empresa extraordinária, Buffett pode ter sentido que o capital investido poderia ser melhor alocado em outras oportunidades que ofereçam um maior retorno futuro ou um risco mais controlável. O impacto no mercado e as perspectivas para a BYD. Quando a Berkshire Hathaway anunciou a venda de sua participação na BYD, o mercado reagiu rapidamente. As ações da empresa caíram cerca de 3% na bolsa de Hong Kong, refletindo a importância que a presença de Warren Buffett tinha na percepção dos investidores sobre a empresa. No entanto, a venda de Buffett não significa que a BYD seja uma empresa ruim ou condenada ao fracasso. Muito pelo contrário. A empresa chinesa continua a ser uma das líderes do mercado de veículos elétricos. Mas, como a saída de um dos maiores investidores do mundo pode afetar a percepção do mercado e quais são as reais perspectivas futuras para a BYD? Vamos analisar em detalhes. A influência de Buffett na percepção do mercado. Durante os 17 anos em que a Berkshire Hathaway manteve sua participação na BYD, a empresa recebeu o selo de aprovação de um dos investidores mais respeitados do mundo.
A presença de Buffett na base acionária da empresa trouxe uma aura de confiabilidade e segurança para os investidores. O fato de Buffett ter investido na BID foi visto como um indicativo de que a empresa tinha um enorme potencial e que, apesar dos riscos associados a ser uma empresa chinesa, ela era uma opção de investimento sólida. Porém, a venda da participação de Buffett teve um impacto psicológico significativo no mercado. Quando investidores veem que uma figura tão influente como Buffett decide se afastar de uma empresa, muitos podem interpretar isso como um sinal de que algo não está indo bem ou que os riscos aumentaram. Como resultado, a queda de 3% nas ações da BID logo após o anúncio pode ser vista como um reflexo da perda de confiança que muitos investidores sentiram com a saída de Buffett. Isso não significa que a empresa perdeu seu valor intrínseco, mas sim que a percepção do mercado foi temporariamente afetada. A venda de um investidor de longo prazo como Buffett, especialmente considerando o histórico de sucesso da empresa, pode gerar incertezas e uma reavaliação dos fundamentos da empresa. A percepção de segurança, que muitos associavam à presença de Buffett, foi, de certa forma, abalada. O desafio de continuar crescendo, a concorrência e os riscos do mercado. Embora a saída de Buffett tenha gerado um certo abalo no mercado, a verdade é que a BID ainda é uma das líderes indiscutíveis no mercado de veículos elétricos. A empresa chinesa superou a Tesla em vendas globais de veículos elétricos pela primeira vez, um marco importante que demonstra sua força no setor. Além disso, a empresa continua a apresentar um portfólio diversificado, incluindo desde carros elétricos até baterias e outros componentes essenciais para o setor. Mas, como o ambiente competitivo no qual a BID opera se tornou significativamente mais desafiador, o mercado de veículos elétricos, especialmente na China, está saturado de novas marcas e fabricantes. As guerras de preço se intensificaram, com empresas competindo ferozmente para ganhar participação de mercado, o que tem pressionado as margens de lucro das fabricantes. Isso afeta a rentabilidade de todas as empresas do setor, incluindo a BID, que precisa encontrar maneiras de continuar competitiva sem sacrificar a qualidade ou reduzir ainda mais suas margens. Mas, além disso, o ambiente macroeconômico e regulatório também tem se tornado mais complexo. O governo chinês, que desempenha um papel fundamental no setor de veículos elétricos, pode alterar suas políticas de subsídios e incentivos a qualquer momento, o que pode impactar diretamente a rentabilidade das empresas. Como vimos no passado, mudanças inesperadas nas políticas podem afetar negativamente os negócios. Para uma empresa como a BID, que depende fortemente do apoio governamental, esses riscos são reais e precisam ser cuidadosamente monitorados. O crescimento global da BID. O que esperar no futuro? Apesar dos desafios que a BID enfrenta no mercado doméstico chinês, a empresa continua a expandir suas operações globalmente. A BID tem conquistado uma participação crescente em mercados fora da China, especialmente na Europa e na América Latina, onde a demanda por veículos elétricos está aumentando. Além disso, a empresa tem investido significativamente em novas tecnologias, incluindo baterias de estado sólido, que podem dar à BID uma vantagem competitiva significativa no futuro. Ainda assim, as perspectivas de crescimento futuro não estão tão promissoras quanto eram no auge do investimento de Buffett. Em 2023, a empresa revisou suas metas de vendas para baixo, reduzindo suas previsões de crescimento anual para cerca de 4,7 a 4,8 milhões de carros, em vez de 5,5 milhões como inicialmente esperado. Esse ajuste nas expectativas reflete o impacto da desaceleração do mercado e da intensificação da competição. Os analistas ainda veem a BID como uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo, mas o caminho à frente não será fácil. A empresa precisará continuar inovando e adaptando-se rapidamente às mudanças no mercado, para manter sua posição de liderança. Além disso, os desafios relacionados às margens de lucro e à pressão competitiva podem dificultar o crescimento no curto prazo. No entanto, a força da marca e a capacidade de adaptação da BID são fatores que a mantêm como uma das empresas mais promissoras no setor de veículos elétricos. A decisão de Buffett de vender sua participação na BID não deve ser vista como uma indicação de que a empresa é um mau investimento. Na verdade, a BID ainda é uma das maiores e mais influentes empresas no mercado global de veículos elétricos. O que essa venda realmente representa é uma reavaliação do risco e do retorno da empresa, especialmente em face de um mercado mais competitivo e de um crescimento mais lento do que o esperado. Para os investidores, essa situação traz uma lição importante. Mesmo os investidores mais experientes e bem-sucedidos, como Buffett, não estão imunes a tomar decisões difíceis quando as condições do mercado mudam. A lição aqui é que quando o cenário começa a se alterar, é importante agir com base numa análise cuidadosa e não apenas na nostalgia do sucesso passado.
Embora a venda de Buffett tenha gerado alguma incerteza no mercado, a BYD continua a ser uma força significativa na indústria de veículos elétricos. No entanto, para quem deseja investir na empresa, é essencial ter em mente que a competição aumentou e os desafios econômicos e regulatórios também cresceram. Investir na BYD pode ser uma boa oportunidade para investidores que acreditam no futuro dos veículos elétricos, mas também é importante estar ciente dos riscos associados. Lições de investimento e o caminho à frente para os investidores. Após analisarmos o contexto histórico, as razões que levaram Warren Buffett a vender sua participação na BYD e o impacto dessa decisão no mercado, é hora de tirar as lições mais valiosas desse movimento e refletir sobre o que isso significa para os investidores no futuro. A venda de Buffett é uma história de sucesso, mas também é uma história de cautela, adaptabilidade e visão estratégica. Mesmo com um impressionante retorno de mais de 30 vezes o valor investido, Buffett demonstrou que, no mundo dos investimentos, é crucial tomar decisões com base no cenário atual, não no sucesso do passado. Ele não se apega ao histórico de uma empresa ou à sua trajetória de crescimento anterior. Ele sempre se adapta às mudanças no mercado e ajusta sua carteira conforme as condições evoluírem. O valor de saber quando sair. Uma das lições mais poderosas dessa história é a importância de saber quando vender. Muitos investidores, principalmente os novatos, cometem o erro de se apaixonar por um ativo e acreditam que ele sempre continuará crescendo indefinidamente. No entanto, como vimos com a venda de Buffett na BYD, até mesmo os maiores sucessos têm um tempo para chegar ao fim. Quando você já obteve grandes lucros, o mais inteligente é avaliar a situação com frieza e considerar a realização de lucros antes que o mercado mude de direção. Buffett não ficou preso ao passado glorioso da empresa. Ele sabia que, embora a BYD tivesse sido um sucesso retumbante, as condições do mercado estavam mudando. O crescimento estava desacelerando, a concorrência estava aumentando e as margens de lucro estavam sob pressão devido às intensas guerras de preços. Isso é algo que Buffett percebeu muito antes de tomar a decisão de vender. Ele entendeu que, mesmo com um histórico de sucesso, a realidade do mercado estava mudando, o que o levou a ajustar sua carteira. Como investidores, devemos aprender a fazer o mesmo, não nos deixar enganar pelo desempenho passado de uma ação e estar sempre atentos às mudanças no mercado. A importância da diversificação e reavaliação constante dos investimentos. Outro aspecto fundamental dessa história é a importância da diversificação e da reavaliação constante dos investimentos. Buffett é famoso por sua filosofia de manter uma carteira diversificada de investimentos e de não se concentrar demasiadamente em um único ativo. A venda da participação na BYD é um exemplo disso. Ao liberar capital da venda da BYD, Buffett pode reinvestir esses recursos em novas oportunidades que ele considere mais atraentes ou com menor risco no momento. Diversificação é uma estratégia essencial para reduzir riscos e garantir que o investidor tenha flexibilidade de se adaptar a diferentes cenários econômicos e de mercado. Ao diversificar, você evita o risco de colocar todos os ovos em uma única cesta. Buffett sempre defendeu que uma carteira de investimentos deve ser composta por uma variedade de ativos, de modo que, se uma parte da carteira não estiver indo bem, outras possam compensar essas perdas. A reavaliação constante do mercado e das condições econômicas também é crucial. Buffett nunca para de analisar o ambiente e ajustar suas posições conforme as circunstâncias mudam. Isso significa que, como investidores, devemos ser vigilantes e não hesitar em mudar nossa abordagem quando o contexto do mercado mudar. O risco de ignorar os sinais de mudança. Embora a BYD ainda seja uma empresa forte e líder no setor de veículos elétricos, o mercado está se tornando cada vez mais competitivo. O crescimento da empresa desacelerou, a competição aumentou e as margens de lucro estão sob pressão devido às intensas guerras de preços. Isso é algo que Buffett percebeu muito antes de tomar a decisão de vender. Ele entendeu que, mesmo com um histórico de sucesso, a realidade do mercado estava mudando. Muitos investidores caem na armadilha de ignorar os sinais de que o mercado está mudando. Quando uma ação tem um desempenho excepcional durante anos, é fácil se deixar levar pela ideia de que continuará subindo indefinidamente. No entanto, é importante manter um olhar atento para os sinais de que o crescimento pode estar diminuindo ou que novos riscos estão surgindo. Ignorar esses sinais pode resultar em perdas significativas no futuro. Buffett, sempre cauteloso e pragmático, não deixou a emoção ou o sucesso passado ofuscarem sua decisão de vender. Ele confiou em sua análise e sabia que os tempos estavam mudando, o que o levou a ajustar sua carteira. Como investidores, devemos aprender a fazer o mesmo. Não nos deixarmos enganar pelo desempenho passado de uma ação e estar sempre atentos às mudanças no mercado. Reflexões sobre o futuro do setor de veículos elétricos. Embora o movimento de Buffett tenha gerado incerteza no mercado,
ele também levanta importantes questões sobre o futuro do setor de veículos elétricos. A BYD pode não ser mais a única gigante no jogo, com outras empresas competindo ferozmente para dominar o mercado. No entanto, o setor de carros elétricos continua a ser um dos mais promissores da economia global. À medida que o mundo avança para uma economia mais sustentável, a demanda por veículos elétricos deve continuar a crescer, mesmo com os desafios que a BYD enfrenta. A empresa ainda tem um grande potencial, especialmente com sua liderança no mercado de baterias e sua presença crescente em mercados internacionais. Empresas como a Tesla, Rivian e outras também estão na corrida, mas a BYD tem recursos e experiência suficientes para se manter competitiva. O setor de veículos elétricos não é apenas uma tendência passageira, é uma mudança estrutural na indústria automotiva global. Isso oferece inúmeras oportunidades para os investidores que acreditam nesse futuro sustentável. No entanto, os riscos são significativos, e é essencial que os investidores façam a lição de casa antes de se comprometer com qualquer investimento no setor. Oportunidades e riscos para os investidores de hoje. Para os investidores de hoje, a história de Buffett com a BYD oferece uma valiosa lição. As oportunidades no mercado de veículos elétricos são inegáveis, mas também são acompanhadas de riscos. A chave para o sucesso é avaliar constantemente esses riscos e oportunidades, e como Buffett, ser capaz de ajustar a estratégia quando as condições mudam. Se você está pensando em investir em empresas como a BYD ou outras do setor de veículos elétricos, é fundamental que tenha uma visão clara do que está em jogo. Certifique-se de entender os desafios que essas empresas enfrentam, como a intensificação da concorrência, as margens de lucro sob pressão e os riscos políticos e econômicos. Apenas com uma compreensão profunda dos riscos e das oportunidades, você será capaz de tomar decisões informadas e alcançar os melhores resultados. O poder da análise e a importância de pensar a longo prazo. A venda da BYD por Warren Buffett não é apenas uma história sobre um investimento lucrativo, é uma lição sobre como os investidores devem abordar os mercados financeiros. O sucesso nos investimentos não vem apenas de encontrar empresas que crescem rapidamente, mas de ter a sabedoria e a disciplina para ajustar sua estratégia quando as condições mudam. A lição final dessa história é clara: não se apaixone por uma ação ou por um investimento, pois o mercado está sempre em mudança. Mantenha uma visão de longo prazo, mas esteja disposto a ajustar seu portfólio quando necessário. E lembre-se, o sucesso financeiro vem de entender os riscos, diversificar seu portfólio e, acima de tudo, ser paciente e pragmático. Agora que você entendeu as lições dessa venda histórica de Buffett e como isso impacta os investidores de hoje, é hora de agir. Continue acompanhando o Mente Milionária para mais análises profundas, dicas de investimentos e histórias inspiradoras sobre o mundo das finanças. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização que pode mudar a forma como você investe. O sucesso financeiro está ao seu alcance, basta tomar as decisões certas.